Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. No capítulo 13 de Neemias, encontramos uma série de reformas e correções implementadas por Neemias para restaurar a pureza religiosa e social de Israel após seu retorno de Babilônia. Esse capítulo é um exemplo claro de liderança dedicada à santidade e à fidelidade a Deus. A narrativa se inicia com a leitura pública do livro de Moisés, onde os israelitas tomam conhecimento da proibição de admitir amonitas e moabitas na Assembleia de Deus, devido ao tratamento hostil que estes povos dispensaram a Israel no deserto. Neemias, capítulo 13, versículos 1 a 3. Neemias, que havia retornado à Pérsia por um período, ao voltar a Jerusalém, encontra a situação espiritual da cidade deteriorada. Eliashib, o sacerdote, havia concedido a Tobias, um amonita e opositor de Neemias, um quarto dentro do templo. Este ato simbolizava a profanação do sagrado e a mistura com povos que haviam se oposto à obra de Deus. Neemias, em um ato de zelo e determinação, lança fora os móveis de Tobias e purifica o quarto, restabelecendo-o ao seu uso original para os utensílios do templo e as ofertas. Neemias capítulo 13, versículos 4 a 9. Outro problema que Neemias encontra é a negligência em relação aos dízimos e ofertas destinados aos levitas. Sem sustento, os levitas e cantores haviam abandonado o serviço do templo para trabalhar nos campos. Neemias repreende os oficiais e restaura a ordem, convocando os levitas de volta ao seu serviço e reorganizando o sistema de ofertas para garantir que a casa de Deus não fosse negligenciada novamente. Neemias capítulo 13, versículos 10 a 14. Em seguida, Neemias enfrenta a questão da profanação do sábado. Ele observa que os judeus estavam trabalhando no sábado, fazendo vinho, transportando mercadorias e realizando comércio com os povos vizinhos. Em resposta, Neemias repreende os nobres de Judá por permitirem essa violação da lei sabática e toma medidas enérgicas, ordenando o fechamento dos portões de Jerusalém antes do sábado e proibindo a entrada de mercadores durante o dia sagrado. Ele até mesmo posiciona seus próprios servos como guardas nos portões para garantir a observância do sábado. Neemias capítulo 13, versículos 15 a 22. Finalmente, Neemias confronta a questão dos casamentos mistos. Ele vê judeus que haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, cujos filhos não falavam a língua dos judeus. Isso era um sério problema, pois significava a perda da identidade cultural e religiosa de Israel. Neemias reage com veemência, repreendendo os culpados, amaldiçoando-os, batendo em alguns e arrancando seus cabelos. Ele faz com que jurem não dar suas filhas em casamento aos estrangeiros e relembra o exemplo negativo de Salomão, cujos casamentos com mulheres estrangeiras o desviaram de Deus. Neemias expulsa um dos netos do sumo sacerdote Joiada por ter se casado com a filha de Sambalate, o Horonita, um inimigo dos judeus. Neemias capítulo 13, versículos 23 a 29. Neemias encerra o capítulo com uma oração, pedindo a Deus que se lembre dele e das suas ações em prol da purificação do sacerdócio e da observância das leis divinas. Ele busca constantemente a aprovação de Deus e a restauração da santidade de Israel. Neemias capítulo 13, versículos 30 e 31. Do ponto de vista histórico, as ações de Neemias são compreendidas no contexto do retorno do exílio babilônico, quando os judeus estavam tentando reconstituir sua identidade nacional e religiosa. O exílio havia sido um período de grande sofrimento e aprendizado, onde muitos judeus reconheceram que a infidelidade às leis de Deus havia sido a causa de sua desgraça. Portanto, as reformas de Neemias refletem um esforço concentrado para evitar os erros do passado e garantir a fidelidade às alianças e mandamentos divinos. Culturalmente, a importância da pureza religiosa e da observância das tradições era central para a comunidade judaica pós-exílica. A leitura pública da Torá, as purificações rituais e a segregação dos povos que não pertenciam à aliança de Israel eram práticas destinadas a reforçar a identidade do povo como separados e santos para Deus. As reformas de Neemias também enfatizam a função do templo e do sacerdócio como centros da vida espiritual de Israel, garantindo que esses fossem adequadamente mantidos e respeitados.
O zelo de Neemias em relação ao sábado e aos dízimos destaca a centralidade dessas práticas na vida religiosa judaica. O sábado era um sinal do pacto entre Deus e Israel, e sua observância rigorosa servia como um lembrete constante da relação especial do povo com Deus. Da mesma forma, os dízimos e ofertas eram expressões de gratidão e dependência de Deus, sustentando aqueles que serviam no templo e garantindo a continuidade do culto. A questão dos casamentos mistos era particularmente sensível, pois tocava na integridade da fé e na identidade cultural. Casamentos com estrangeiros frequentemente levavam à introdução de práticas idólatras e ao enfraquecimento da lealdade exclusiva a Deus. Ao insistir na separação e pureza do povo, Neemias estava preservando a aliança e protegendo a comunidade de influências corruptoras. As ações drásticas de Neemias, como a expulsão de Tobias e a purificação do templo, a reorganização dos dízimos, a proteção do sábado e a confrontação dos casamentos mistos, demonstram um compromisso inabalável com a santidade e a pureza. Embora possam parecer severas, essas medidas eram vistas como necessárias para assegurar que o povo de Israel permanecesse fiel a Deus e evitasse os erros que levaram ao exílio. A liderança de Neemias é caracterizada por coragem, zelo e um profundo senso de responsabilidade. Ele não hesita em tomar medidas impopulares ou difíceis, e sua motivação é sempre a glória de Deus e o bem-estar espiritual de Israel. Seu exemplo nos ensina sobre a importância da fidelidade, da disciplina e da dedicação em nosso próprio relacionamento com Deus. O contexto cultural e histórico nos ajuda a entender a gravidade das questões enfrentadas por Neemias e a razão de suas ações vigorosas. Em uma época em que a identidade e a fé de Israel estavam sob ameaça, Neemias se ergue como um defensor incansável da aliança e das tradições divinas. Suas reformas deixaram uma marca duradoura na vida religiosa de Israel e servem como um testemunho da importância da pureza e da fidelidade em nossa caminhada com Deus. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.